Hoje, em 9 minutos, uma conversa sobre um assunto que é sempre oportuno e mesmo prazeroso, porque é de efeito bem prático na vida da pessoa. Se nós somos o que comemos e a comida é o primeiro remédio, a questão da alimentação é muito mais do que importante, é crítica. E para isso nada melhor do que ouvir quem lida com isso profissionalmente, como o caso da nossa entrevistada de hoje, a nutricionista Rita Quack, com quem nós passamos a conversar agora. Rita, vamos rever aí os mitos aí. Você já esteve aqui uma vez, fez sucesso, muitas mulheres, principalmente mulher é um ser mais ligado, mais antenado, ligaram para cá, pedindo para que a gente retomasse esse assunto. Acabamos, por questão de oportunidade, que estamos te trazendo aqui hoje. Vou revisitar alguns mitos da alimentação. Aquela velha orientação de comer pouco várias vezes ao dia se mantém? Ou já mudou-se isso? Não, isso aí se mantém. Se mantém, porque o nosso cérebro ele precisa da glicose de 3 em 3 horas. Então, se você não comer pouco, de 3 em 3 horas, seu cérebro vai buscar a glicose no músculo. Então, a pessoa acaba perdendo músculo e guardando a gordura. Ah, né? Então ele rouba isso, toma isso do músculo, então? Músculo, porque nós temos 3 reservas de glicose, né? No músculo, em forma de glicogênio, no fígado, glicogênio, e no depósito de gordura, nas famosas células de gordura, como glicose mesmo. Então, se você não dá para ele o da reserva, ele pega do músculo. E como é que faz para ele pegar o da gordura? Que a gente quer queimar no... Comer de 3 em 3 horas. Ah, é? Comer várias vezes ao dia. Porque quando você come um pouquinho, coloca na sua artéria ou nas suas veias, onde o que ele mais estiver precisando, a glicose do alimento. Sim. Daí, quando acaba aquela glicose, entra no ciclo de Krebs e ele pega da sua gordura. Esse é o modo científico. Me diz uma coisa, arroz e feijão continua sendo um clássico? Eu nunca fui a favor de arroz e feijão. Não? Não. Mas é uma combinação que para nós brasileiros que gostamos, claro. Parece perfeita, né? Parece perfeita. Falta só bife com batata frita. Só. Mas assim, eu como nutricionista, eu sei que o arroz e feijão, para a base da população que antigamente não tinha acesso aos outros alimentos, era uma coisa muito importante. Mas hoje em dia você não precisa ficar agarrado a esse mito do arroz e feijão. Primeiro que feijão, ele pode ser um grande causador de gases. Então é preferível que a pessoa troque para o arroz integral, como feijão em outra ocasião. Essa é a minha linha de raciocínio. Mas não há um temor de... Não há um temor de anemia por falta da ingestão de feijão? Ou é mito também isso? Não, o feijão tem ferro, sim, claro. Mas existe ferro disponível nos alimentos verdes escuros. Brócolis. Existe principalmente na carne, que é onde o ferro está mais completo e disponível. Se na hora da refeição você acrescentar um suco cítrico ou temperar a salada com limão, o ferro que está nos vegetais ou nas folhas verdes escuras e o da carne, ele fica biodisponível. Então o truque aí é combinar. Combinar. Cítrico com as saladas, os vegetais verdes escuros e a carne. Necessariamente não precisa comer feijão. Tem gente que não gosta de comer feijão. Então não precisa ficar naquilo, arroz e feijão. E dispensa a flatulência. Isso aí. Bom, outra questão, qual é o balanceamento a ser observado? De fato, é um composto de carboidrato, proteína, sais minerais, blá, blá, blá. Existe uma correlação adequada? Ou isso tem a ver com idade, com o tamanho da pessoa, com o sexo? Como é que funciona, Rita? Sim, quando a gente está na faculdade, existe uma tabela. Mas à medida que você vai vivendo, vai no consultório, ou vendo pessoa por pessoa, analisando os indivíduos, analisando o interior dele, o quanto ele tem de músculo, o quanto ele tem de gordura, isso você vai balanceando. Muitas pessoas precisam de mais carboidratos do que outras. Carboidrato é fonte de energia. Muitas pessoas precisam de mais carnes do que carboidrato. Carboidrato, fonte de aminoácidos que constrói tecidos. Então, proteína, claro. Então a gente tem que, na hora que você faz a consulta,
que tem que durar pelo menos 1 hora para você conhecer o paciente, ali você vai analisando. Por isso que a consulta é uma coisa individual. Não adianta dieta feita para todos. Não existe isso. Usar o mesmo modelo para todo mundo. Não existe o mesmo modelo para todo mundo. O que é bom para você não é bom para mim. O que te causa dor de cabeça, em mim não causa nada. Uhum. Tá. A questão da dieta que está se considerando agora a melhor dieta do mundo. Comer tudo, pouco. O que você diz como nutricionista disso? Eu sou totalmente a favor. Mas no momento, o que as pessoas, os jovens, estão querendo fazer é a dieta da proteína. Essa dieta de comer tudo um pouco é para quem está realmente com a informação embasada cientificamente. Porque ali você tem todos os macros e os micronutrientes. Por exemplo, o que te dá energia, o que constrói tecidos, o que ajuda seu intestino e o que te traz vitaminas, saúde, beleza e juventude. Mas as pessoas, para perder peso rápido, estão indo mais para as dietas de um alimento só. Que você reprova. Abomino. Abomina. Seguimos falando com Rita Couac no próximo bloco. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje a nutricionista Rita Couac. Rita, essa tese de que todo processo nosso, inclusive o respirar, é uma tese de que, na verdade, a gente anda morrendo pela vida, né? Uns estendem mais o tempo de permanência aqui da maneira como se trata, como cultiva o seu invólucro carnal, digamos assim. Mas essa tese de que mesmo o ato de respirar gera carboidrato e a digestão também gera radicais livres, e a digestão gera radicais livres, e com isso a gente tinha que ter uma equação para saber o quanto comer, para saber qual a taxa de radical livre poderia ser minimamente produzida. Como é que você vê isso? Não é o quanto comer, é o que comer. O que comer? Tá? Toda vez que nós geramos energia, falamos, respiramos, pensamos, nos estressamos, nós estamos gerando radical livre. Quando esse radical livre, ele causa danos aos nossos órgãos. Então, na alimentação, como prevenção, porque nós estamos falando de indivíduos saudáveis, não de indivíduos doentes, né? Sim. No indivíduo saudável, a gente pode prevenir. Como que a gente combate o radical livre? Justamente com as vitaminas. As vitaminas C, E, D, que estão presentes principalmente nas frutas, nos vegetais, nas folhas. Elas estão mais disponíveis. Então, essas vitaminas é que combatem esse radical livre. Façam com que ele deixe de ser livre. Se juntem a ele e volte com ele para dentro, de onde ele não vai te prejudicar. O aporte alimentar que a gente faz com a ingestão de vitaminas e outros alimentos que tenham vitaminas e sais minerais, a nossa ingestão normal já permite esse aporte na quantidade necessária, ou você recomenda uma complementação? Não, a gente não consegue. Por exemplo, vamos dar um exemplo clássico do cálcio, que é um mineral importantíssimo para a gente. Inclusive, para emagrecimento, o cálcio é importante. Cálcio, ele ajuda na contração muscular. Ajudando na contração muscular, você tem mais força. Tendo mais força, você faz mais exercício, você emagrece mais. A gente não consegue, durante o dia, ingerir a quantidade de cálcio que a gente precisa. Mesmo tomando leite, comendo queijo. Então, fazer essa suplementação é importante. Mas o mais importante é saber que a suplementação ela não pode ser feita num período só do dia. Ela precisa ser feita paliativamente, igualzinho às refeições de 3 em 3 horas. Porque se nós geramos radical livre durante o dia inteiro, a gente precisa combatê-lo durante o dia inteiro. Se a gente precisa, se o nosso organismo trabalha o dia inteiro, então a gente tem que dar para eles essas vitaminas, esses minerais o dia inteiro. Então a suplementação não deve ser feita num
horário só do dia. Ela deve ser dividida pelo menos em 3 vezes. Como você faria assim, uma hierarquia de alimentos? Alimentos mais importantes, alimentos que, independente do gosto, de uma predileção pessoal, até porque comer é gostoso, né? Comer é bom. E parece que quanto mais velho a gente fica, mais ainda o prazer se oraliza, né? Vem mais para essa região oral da gente. Qual é a hierarquia de alimentos que você considera? De mais nobre até os menos... Tá, eu poderia dizer que seria a proteína, mas se a gente fala desse jeito, as pessoas acham que comer só carne é o suficiente. Então, na minha opinião, primeiro, vitaminas e minerais. As frutas, as folhas e todos os vegetais que no Brasil a gente tem em abundância, né? Nós não somos um país em que a gente não tem as coisas para comer. Nós temos tudo, de todas as maneiras. Depois, a proteína. E depois o carboidrato. E o carboidrato complexo, não o simples. Explica que é o arroz branco, que é o açúcar, o grande causador de todos os males. Tudo que é feito com farinha branca. Esses são simples, né? Esses são simples. Né? Então, tudo que, por exemplo, pão de sal é carboidrato simples. Pão integral, carboidrato complexo. Complexo por quê? Porque nele existe fibras e minerais. Eles estão preservados. Arroz branco é somente carboidrato simples. Ele se transforma em glicose muito rápido no seu organismo. O arroz integral é o arroz preservado com todos os minerais, vitaminas e fibras naquela casquinha marrom. Então, ele é o importante. Que se nós deixássemos o carboidrato simples do lado, muitas doenças seriam evitadas. É mesmo? É, porque o princípio da maioria das doenças vem da obesidade. Então, da obesidade, dali vai para doenças cardiovasculares, diabetes, que é onde o Brasil gasta muito dinheiro, a saúde. Então, acaba que nós acabamos pagando uma conta muito grande na saúde, por conta da obesidade. Por conta de não entendemos ainda culturalmente que primeiro remédio é comida. Primeiro remédio é a comida, é a prevenção. A questão da carne. Você falou, a carne é talvez a melhor, talvez mais nobre fonte de proteína, né? Sim. Mas sempre houve uma discussão a respeito de carne. Inclusive, houve suspeitas de que uma maior índice de câncer de estômago estaria associado ao excesso da ingesta de carne vermelha. O que tem disso? O que é mito? O que é realidade à luz da nutricionismo? Cientificamente falando, podem ter estudos que digam isso, como também vai haver estudos que digam ao contrário. Né? Em 2003 foi descoberta a H. pylori, que é a grande causadora do câncer de estômago. A bactéria, que muita gente tem e não sabe. Então, olha que recente, 2003 para agora, são 10 anos só. 10 anos, é. O antibiótico para isso foi criado há pouco tempo ainda. Então, o que? A carne, por que a carne seria o grande causador de câncer? A não ser que ela seja em excesso, com muita gordura, com muita, como por exemplo, churrasco, que o brasileiro faz, queima a gordura. Aquilo ali é cancerígeno, claro. Quando você causa... A gordura cai no fogo e volta e impregna na carne de novo. Isso aí. Substâncias cancerígenas. Não vou dizer para você que a carne causa câncer. Se existem estudos falando isso, são estudos científicos, mas deve existir outros estudos dizendo que não. Porque sempre há duas linhas, né? Confrontando. Entendi. Rita, encerrando, a ingestão diária de alimentos, ela deve ser sempre equivalente ao número de calorias que a gente consome para nos mantermos, digamos assim, num estado de repouso, que é o que eles chamam do metabolismo basal? Não, deve ser sempre menos. Sempre menos? Sempre menos. Se o seu metabolismo basal, deve ser sempre menos de 300, dependendo do sexo, né, masculino ou feminino, de 300 a 600, 700 calorias a menos
do sexo masculino, né? Porque as calorias das mulheres, taxa metabólica é uma, dos homens é muito maior. Por isso mesmo os homens emagrecem muito mais rápido. Então, sempre tem que ser menos. A gente sempre tem que estar devendo ao nosso corpo a reposição das calorias. Isso aí, para que ele pegue no depósito de gordura. Não deixe criar células de gorduras enormes. Células de gordura todos nós temos. O que nós não podemos deixar é que elas cresçam demais. Ficam com muita gordura dentro. Então a gente sempre precisa buscar ali, para isso se chama reserva, estoque. A gente deve buscar no estoque o que a gente precisa para complementar a nossa taxa metabólica basal, mesmo que seja de repouso. Quanto menos se ingere, mais você vai precisar do seu organismo aquilo que está ali guardadinho. Muito grato, Rita, pela sua presença. Obrigado, mais uma vez. Em 9 minutos a gente contou com a presença da nutricionista Rita Coac. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprendendo a